Bom dia a todas as pessoas presentes, a quem nos acompanha. Vou começar com essa matéria de jornal da última semana. Peço que a técnica apresente, por favor. Ministério Público do Trabalho flagra escravidão em obra da Praça de Franca e resgata 8. E é uma empresa que está fazendo 2 obras para a prefeitura, a que está fazendo até então esta obra aqui desta casa. E eu achei interessante, né, o tempo em que apareceu essa denúncia, porque eu falo muito aqui sobre as nossas heranças escravagistas quanto sociedade, ao modelo de sociedade que apresenta aos pobres condições péssimas de vida, né? Embora Franca seja a 2ª melhor cidade no Brasil para se viver, para quem ganha acima da média. Então, esse tipo de matéria, né, que vem a calhar, ela fala sobre a nossa cidade, assim como sobre o Brasil, mas uma obra que está atrasada há tanto tempo, obras atrasadas há mais de anos em outros pontos da cidade. Qual é o tipo de fiscalização, qual é o tipo de procedimento que é adotado pela administração, né? Essa tolerância para que abra espaço para que na nossa cidade, em pleno 2025, a gente encontre pessoas nesse sistema de trabalho análogo à escravidão. E quem são essas pessoas? Pessoas pobres, pessoas negras, pessoas vulneráveis, migrantes, pessoas que vêm com uma esperança de uma vida melhor, pessoas que aceitam trabalhos porque se exigem condições melhores de trabalho, elas ouvem, se não está feliz, pede as contas. Há pouco tempo eu mostrei aqui as condições de trabalho dos motoristas da empresa de transporte público e ninguém aqui também se comoveu muito não. Até chegamos aqui a ouvir alguns nobres dizerem que não é papel do poder público, não é nosso papel fiscalizar a condição de trabalho de empresas que recebem dinheiro público e trabalhadores que não têm espaço para almoço, espaço para descanso, têm uma escala que não valoriza. Nós encontramos barata no refeitório, a área de descanso é uma salinha de dispensa onde os trabalhadores sentam no chão para descansar, eles colocam uma escala de trabalho algumas horas de manhã, começando de madrugada até umas 9, 10 horas, e volta a trabalhar 3 horas da tarde em média, e fica esse período todo sem trabalhar nesses lugares, eles dormem nos bancos do terminal. Aí, como não o suficiente, a gente tem visto servidores apanhando, trabalhadores que trabalham para atender os trabalhadores da cidade, que não têm estrutura e que têm condições de trabalho precárias e simplesmente jogado no colo deles e falado, se vira. Passa a próxima imagem, por favor, a primeira que eu te enviei. Isso daí é a máquina de raio-x. Para quem precisa de um raio-x na UPA do aeroporto, eu estou falando isso desde o começo do ano, desde quando abriu essa SEAR, que primeiro de tudo o raio-x estava apoiado por um pedaço de pau para não cair. Aí agora essa parte de revelação do raio-x precisou de um reparo. Vocês estão vendo o reparo? Reparo foi feito. Olha lá, ó, o reparo. Um pedaço de lápis. São essas condições que os servidores que trabalham com raio-x, que é altamente cancerígeno, inclusive, que tem que revelar várias vezes as chapas porque não aparece, esse tipo de trabalho. Então, o que tem uma coisa a ver com a outra? São pessoas pobres que são atendidas no sistema público. São trabalhadores que atendem esse público. Aí hoje tivemos aqui uma discussão acalorada também sobre pessoas em situação de rua. Se nossa cidade fosse virar um filme, que nome que vocês dariam? Porque eu já adotei o The Walking Dead. Daqui a pouco a gente está que nem
alguns estados americanos, onde as pessoas se drogam e ficam ali parecendo zumbis, mesmo aqui no Brasil, vamos pensar em São Paulo, vamos pensar em outras capitais, que ao invés de resolver o problema, foi fazer uma higienização. Vai lá, limpa uma área para tirar das vistas e espalha para o resto da cidade, deixa nessas condições que foi falado mais cedo, de diminuir a quantidade de alimentação para que as pessoas passem fome, porque, não, mas está dando moradia primeiro, então a compensação tem que sair daí. Isso não é uma compensação. Já era insuficiente antes, agora diminuiu para 50 refeições para mais de 900 pessoas consideradas em situação de rua. Levaram essas pessoas lá para o Gozuém, que já é uma área para onde há 40 anos levaram essas pessoas para morar lá, e é uma das partes da cidade que é o favelão de Franca. E aí agora reforça esse estereótipo de despejo de pessoas. E aí falam, mas tem morador ali que está se alimentando dessas 50 alimentações, não está só para as pessoas em situação de rua. Pois é, cadê o estudo de impacto? Vai reforçar a miserabilidade, aí aumenta a criminalidade e vão colocar a culpa em quem está passando fome. Mas ninguém está combatendo o tráfico de drogas, que está, inclusive, até hoje na porta do Centro Pop, que está sendo reformado para receber de volta essas pessoas. As barraquinhas estão lá. Se você chega lá, e eu falo isso por conta dessa semana para filmar, para registrar, você é abordado lá por bandido, que não é pessoa em situação de rua, são traficantes, pessoas utilizadas por traficantes. Todo mundo sabe que está lá. Por que ninguém faz nada? Agora o tráfico está aumentando lá na Vila Gozuém, lá na Zona Norte de Franca. Está jogando, né, como bem quer, né? Vamos limpar essa área aqui enquanto reforma. O tráfico lá aumentou. A gente já sente isso no dia a dia, as pessoas têm medo também de andar na rua, porque a diferença da piora é que essas pessoas não têm onde ficar nem dentro, nem as pessoas mais bem intencionadas, que estão em situação de rua, não têm onde ficar, ficam ali pela rua, ficam à mercê do aliciamento. Cadê o incentivo para o emprego? Cadê a capacitação para essas pessoas? Cadê o verdadeiro acolhimento para preparar essas pessoas para retornar para a vida social? Não tem. Estamos esperando uma mágica acontecer. Vou pedir para a técnica colocar o último vídeo que eu enviei, porque não era nem o tema de agora, eu ia falar isso. Não é que está dizendo que não pode, não sei o quê. Esse ECA tem que ser rasgado e jogado na latrina. Eu olhei umas menininhas, 3, 4 bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinha, então, não voltei, posso entrar na tua casa? Entrei. Eu, por exemplo, eu comecei cedo. Meus pais também. Começou cedo? O que é? Eu olhei pra trás, tinha umas 2, 3 meninas bonitinhas de uns 14, 15 anos de idade. Me chamou a atenção. Meninas bonitinhas. A gente agora vai começar a ouvir, até a direita, felizmente, a falar em direitos humanos. Você me dá uma parte, Excelência? Deixa eu concluir meu raciocínio, vereador. Falar em direitos humanos. Não vou mostrar o que já falaram sobre esses direitos aí antes de agora vir pedir, né, para o presidente de outro país. E aí a gente vê que pintou um clima entre Bolsonaro, extrema-direita, e a base do PL, de 225 deputados que votaram contra a pedofilia ser considerada um crime hediondo por causa dessas declarações. Ficaram com medo de reforçar, porque a ideia era realmente enfatizar a punição para esse tipo de crime. E como agora está na moda, né, falar sobre a adultização, e que bom que veio à tona, né, e toda a direita falando sobre adultização, vamos falar sobre a adultização e sobre o que os adultos fazem com as crianças. Vamos penalizar as pessoas,
arrisca, não ficar preocupado em menina veste rosa e menino veste azul, e não pensar em atacar crianças que engravidam de estupro, ao invés de se preocupar com o estuprador e penalizar esses estupradores. Lembrando que os estupros acontecem em 80% contra crianças. 70% dos estupros é dentro das casas dessas crianças, dentro da casa de familiares dessas crianças. Então vai entrar uma moção que eu apoio, que é para evitar a adultização, mas também vi que tem mais um projeto de lei que provavelmente vai ser inconstitucional, por gente do partido de quem fala que tem que rasgar o ECA. Então, deixem de ser hipócritas e vamos agir de acordo com o que se fala, porque não adianta falar uma coisa e fazer outra. E aí, infelizmente, acabou o meu tempo, mas a gente vai ter muito tempo para falar sobre as diferenças, né, de visão de mundo.